O que é uma inversão e o que é uma reversão? Você vai saber agora, porque nós vamos passar aqui uma reportagem em que o sistema inverte uma situação, mas está muito difícil de se acreditar no que o sistema inverteu. E agora algumas pessoas não estão dando crédito. Aí há a necessidade da reversão, ou seja, de fazer com que as pessoas voltem a dar crédito àquilo ao qual as pessoas não estão dando mais crédito porque já sabem que é uma mentira. De que eu estou falando? Do aquecimento global. Muitas pessoas já sabem que o aquecimento global não é uma verdade, que o homem está proporcionando o planeta a cada dia esquentar mais e acabar destruindo esse planeta. Muitas pessoas já sabem que isso não é verdade. Não falo nem por causa do escândalo, porque antes do escândalo muitas pessoas já sabiam. E agora cabe às emissoras ligadas aos senhores do mundo em cada país, em cada localidade do planeta, disponibilizar suas programações para reverter o quadro, ou seja, provar por A mais B de que realmente o planeta está aquecendo, de que realmente nós, os humanos, estamos causando isso e que nós estaremos então assim contribuindo para a destruição do planeta. Eles têm que manter a mentira viva como verdade. Então tem que começar a reverter o quadro, porque a mentira está indo por água abaixo. E como a Globo faz? Vamos analisar pedacinho por pedacinho, trecho por trecho, esse vídeo da Globo, em que ela tenta manter viva a imagem mentirosa de que nós, seres humanos, somos culpados por um suposto aquecimento global que sequer existe. Os cientistas do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, da ONU, fizeram esta semana sua quarta e última reunião do ano. Eles reafirmaram o que foi a pior notícia de 2007, talvez do século. A Terra está em aquecimento acelerado e a culpa é nossa, do ser humano. Bom, começa com os cientistas do PPC, do PCC, do PTT, sei lá de quê, que são credenciados pela ONU. Então são pessoas dignas de total credibilidade. A reportagem começa dizendo que esses homens estão dando a pior notícia do século. Para mim é a mais mentirosa do século e não a pior. Ele só errou na questão de transformar o que é mentira em pior, né? Porque é a maior mentira do século. E ele continua dando duas notícias. A notícia número 1 é de que o planeta está aquecendo. E a notícia número 2 é que a causa desse aquecimento, ou a culpa por isso, é nossa. É de nós, seres humanos. Vamos continuar. Ganharam o Prêmio Nobel da Paz, mas não a unanimidade. Alguns cientistas ainda desconfiam da gravidade do problema e questionam os estudos do IPCC. E o repórter enche a boca para dizer: ganharam o Prêmio Nobel da Paz. Como se o Prêmio Nobel da Paz fosse grande coisa. Na verdade, não só o Prêmio Nobel da Paz, como a própria ONU, como esses próprios cientistas marionetes, todos foram criados pelos próprios senhores do mundo. Então não é nada de CEO, o Prêmio Nobel da Paz. Foi um prêmio dado por eles mesmos, para eles mesmos. Eles próprios criam o prêmio, eles mesmos ganham os prêmios. Isso não há nada de alta relevância nisso. Isso não tem nada de se, então porque eles são os caras do Prêmio Nobel, eles são os donos da verdade. Não, de maneira nenhuma. E o repórter continua, e agora ele já começa a inserir uma falsa verdade, dizendo que não ganhou a unanimidade porque os outros cientistas colocam dúvidas, não sei o quê. Não é dúvida, não. A verdade é que os cientistas ao qual ele se refere foram aqueles que ficaram desempregados, aqueles que não conseguem mais emprego em lugar nenhum, porque o próprio sistema desses que criaram a ONU, que criaram o Prêmio Nobel da Paz, que dá o Prêmio Nobel da Paz para eles próprios, esses acabaram com o emprego dessas pessoas. Esses cientistas já não têm mais nenhuma credibilidade perante a classe científica mundial. Por quê? Porque eles defendem a verdade. E os valorizados são os que defendem a mentira do aquecimento global, mas que vem de encontro àquilo que querem os senhores do mundo. Então o repórter agora fala uma falsa verdade. Ele diz que esses cientistas, eles desconfiam, né, da questão do aquecimento global. Não, eles não desconfiam, não. Eles têm certeza que
que o planeta não está aquecendo. É por isso que eles ficaram desempregados, é por causa dessa certeza. Vamos continuar. Recentemente, eles foram ouvidos pela televisão inglesa num documentário que começa assim. Recentemente, eles foram ouvidos pela televisão inglesa. Ou seja, ele é um tipo de pessoa que está ali fazendo um alarde, a televisão vai lá ouvir eles para ver o que eles estão dizendo. Não foi isso não, meu amado. A televisão inglesa produziu um vídeo sobre isso. A televisão inglesa esqueceu em um determinado momento do tempo de que ela tem obrigações com os senhores do mundo e ela produziu esse vídeo. Não é simplesmente deu ouvido a um grupo de bobos, não. Não é isso que o senhor está querendo dizer aí que é a verdade, não. A verdade é que foi produzido esse documentário ouvindo os cientistas de verdade e não os que foram comprados pelo sistema para poder, de uma forma sofística ou se utilizando de sofismos, afirmar o que os senhores do mundo queriam que afirmasse. Então ele chama para a gente iniciar vendo o vídeo, vamos então assistir o vídeo da farsa que eles dizem. O documentário em inglês procura dar um nó em tudo o que aprendemos sobre mudanças climáticas. Você viu o âncora, aquele que fica no estúdio, dizendo que a televisão inglesa ouviu as pessoas que não acreditam no aquecimento global. Agora você viu o repórter que está fazendo a reportagem dizendo que o documentário da TV inglesa. E aí nós ficamos assim, então, mais uma vez, entre dois pontos. É um documentário? Claro que é um documentário. Mas por que que o âncora falou que a TV inglesa resolveu ouvir essas pessoas? Para menosprezar, meu amado. O repórter começa dizendo que deram um nó em tudo que aprendemos. Nós não aprendemos nada. Eles querem empurrar a goela dentro da gente, alguma coisa que não existe. Nós não aprendemos nada disso. Não é querer dar um nó no que nós aprendemos. Nós não aprendemos nada. Nós simplesmente somos reféns das informações que vocês lançam. E nós não podemos nos defender. Nós temos que ouvir o que vocês estão falando, porque não é um telefone, não é internet que dá para ir e vir. Nós somos só receptores, então só recebemos. Então, na verdade, nós não aprendemos nada. Já começa errando, mostrando que nós aprendemos e foi dado um nó no que nós aprendemos. Não, nós não aprendemos. Nós fomos mal informados, essa é a verdade. Eles, o repórter segue dizendo eles, ou seja, quando fala eles, já é uma discriminação. Porque eles não somos nós. Então, nós temos um lado, nós. O outro lado é eles. Eles não estão do nosso lado, eles estão do outro lado. Quando ele usa eles, já é uma forma subliminar de nos fazer entender de que eles não compactuam da mesma informação que nós, de que nós estamos certos e que eles estão errados. Por isso se usa esse eles como o repórter usou. Vamos seguir. Para eles, o clima da Terra sempre sofreu variações. O aquecimento que estamos vivendo seria natural. Repara bem na conjugação do verbo. Para eles, o aquecimento seria natural. É uma conjugação de verbo já perniciosa, mal intencionada. Porque se não fosse mal intencionado, o repórter diria: para eles, o aquecimento que estamos vivendo é... Mas ele coloca, para eles, o aquecimento seria... Vamos seguir. A Terra está ficando, de fato, mais quente. Mas a causa não é o gás carbônico, diz o professor Tim Ball, da Universidade de Winnipeg, no Canadá. Tudo o que é dito no documentário A Fraude do Aquecimento Global é contestado pelos cientistas do IPCC, o grupo premiado com o Nobel. Mas tudo que é dito por esse documentário é contestado pelos cientistas do PPPPCC, que são premiados pela ONU. Olha como é que eles puxam a sardinha para que você acredite que esses estão certos e os outros errados. Porque esses têm diploma, esses têm gabarito, esses têm prêmio. Meu amado, esse prêmio que eles ganham, eu volto a dizer, é o prêmio que eles mesmos fazem. É tudo eles. Não há um órgão que premia e uma pessoa ou outro órgão que conquista esse prêmio, não. É eles mesmos. São todos eles. Então, mas é uma forma que tem, porque as pessoas não sabem disso. É uma verdade oculta. Então as pessoas creem que esses têm mais capacidade para saber da verdade do que aqueles que não têm prêmio nenhum. É por isso que nós dissemos aqui, quanto mais a pessoa estuda, quanto mais ela tira diplomas de graduação, mais ela se transforma num alienate, um alienado que acha que é Illuminati. Isso é inevitável.
E a sociedade já acostumou com isso. Quem tem doutorado, quem tem PhD, tem uma condição de falar e que todos vão acreditar e tem muito mais credibilidade do que um cara comum que não tem quase que estudo nenhum e que não tem todos esses prêmios, essas condecorações. Vamos seguir assistindo. É correto dizer que mudanças climáticas sempre existiram, diz Léo Maia. Mas o aumento de temperatura que vivenciamos nos últimos 50 anos, tão grande e em tão pouco tempo... Note uma das marcas registradas dessa televisão, um americano falando. O americano tem o direito aí de falar em favor da tese mentirosa do aquecimento global, porque americano passa credibilidade. No momento em que o repórter apresentou o cientista que está desempregado, que perdeu sua carreira, porque contrapôs-se a tudo isso que está aí, esse cientista não abre a boca para falar, porque não pode falar nenhum americano contra os interesses da Globo. A favor dos interesses da Globo é que os americanos falam, porque a Globo já acostumou de que os americanos todos são dignos da máxima credibilidade. Por isso, nas suas reportagens, sempre tem um americano falando como esse que você ouviu aí falando. Agora repara uma coisa, quando tocam no assunto de CO2, aparecem animais. Por quê? Além disso, a concentração de CO2 não foi predominante para esses aumentos da temperatura. Porque eles acusam os animais de soltar pum. E o pum dos animais, junto com a respiração do ser humano e também os puns dos seres humanos, para eles é que vem causando esse problema todo do aquecimento. É isso que eles falam. E essa é a justificativa que eles estão tentando arrumar para eliminar todo mundo. Claro, num processo gradativo, até chegar a esse ponto, não começando por ele. Mas o objetivo, claro, você sabe que é esse. Vamos seguir assistindo aí. Essa variação da atividade solar faria a temperatura no século XX. Ah, eles têm um brasileiro ilustre no meio do IPPCC qualquer troço? Bem, por que não botou esse camarada para falar já antes? Porque nós sabemos do que ele fala, nós entendemos bem, ele fala português, ele é brasileiro. Por que colocou o americano primeiro? É claro que é por causa da credibilidade que eles criaram na população de que americano só fala a verdade, que americano é um povo bom, excelente, que nunca erra, que é o aferidor da medida, né? É isso aí, por isso é que coloca. Agora no final, para que nós possamos entender realmente tudo, eles colocam um brasileiro falando, um brasileiro credenciado pelo IPCTT qualquer coisa. Né? Não vou nem repetir essa sigla para não dar moral a eles, que eles criam um nome bonito, né? Não sei o que, do painel, não sei o que, de blá blá blá. Tudo história, meu amado. Isso é tudo para iludir a gente. Isso aí é tudo mentira, tudo ilusão. Esses caras são comprados pelo sistema. Só faz parte do grupo quem participa do sistema. Quem não participa não faz parte, não tem como fazer parte. Por que você acha que o rei gravou as baleias? É porque é da Sony Music. Ou será que as coisas não se encaixam? A Sony é Artemis, é a Diana dos Éfesos, é a Colômbia, é a Semiramis, é tudo a mesma coisa, é Isis. Por aqui eu paro porque eu não aguento gravar falando sobre essa emissora que eu fico chateado.